E ele estudou o quê? Desculpe? Ele fez o quê? Ele estudou o quê? Estuda economia, ainda está estudando. Ainda está estudando, uhum. E o que o senhor espera do Brasil para os seus filhos? Do futuro do Brasil? Olha, eu tenho a dizer que os dois últimos governos, tanto do presidente Lula como do Fernando Henrique, mudaram o Brasil radicalmente. O Brasil, eu me lembro que até 15 anos atrás falava-se em superávit de 3 bilhões de dólares, hoje o Brasil está com 30 bilhões, 40 bilhões, 100 bilhões, tem 200 bilhões de caixa. Você é um país que 45 milhões de pessoas nos últimos 5 anos mudaram de classe social, quer dizer, está vendo a maior distribuição de renda que o Brasil poderia imaginar, pura e simplesmente com a estabilidade da economia, com crédito mais fácil, que agora está começando a ficar mais complicado. Justamente eu li um artigo que a preocupação de todos aqueles que subiram de classe por causa do crédito, conseguiram comprar o primeiro carro na vida, agora com a falta de crédito diminui, mas o Brasil mudou, sem dúvida. O Brasil, tanto o presidente Fernando Henrique como o presidente Lula fizeram um trabalho sério de estabilização econômica, sabem que não adianta fazer, não existe milagres na economia. Os programas sociais atuais são importantíssimos em relação às classes menos favorecidas, tem que existir sim esses programas sociais, não podem durar a vida inteira, tem que, claro, criar emprego devagarzinho para toda uma camada de pessoas que recebem Bolsa Família. Agora, eu sou otimista em relação ao Brasil e principalmente a posição que o Brasil tem no mundo hoje em dia. Muita gente reclama das viagens, as grandes e muitas viagens do presidente Lula. Eu acho que o Brasil precisa o Brasil tem uma posição mundial importante cada vez mais e o presidente Lula tem que viajar para isso, sem dúvida. Guilherme. João, a gente falou do seu filho, mas não falou da sua filha, da Maria Cristina, que tem síndrome de Down. E eu sei que você sempre fez questão de fazer com que ela levasse a vida mais normal possível, estudasse em escolas regulares, ou seja, desde o começo você lutou pela inclusão social da sua filha. Como é que você vê o Brasil nesse aspecto da inclusão social dos portadores de deficiência? A inclusão social não é só de portadores de deficiências, mas de todas as minorias discriminadas, homossexuais, prostitutas, deficientes mentais, deficientes físicos. Tem toda uma série de minorias que são discriminadas, queira ou não queira, mudou muito, graças talvez também à mídia, à imprensa livre, que fala muito sobre todos esses assuntos, mas eu conheço esse assunto de perto por ter uma filha com síndrome de Down, que sempre estudou em escola comum, e graças a isso ela tem um convívio com a sociedade muito mais fácil do que, claro, se estivesse estudando em uma escola especial, como a gente chama, né? Agora, você participou de uma luta mesmo, de ONGs, associações. Como é que foi essa batalha nos últimos anos? Minha ex-mulher é exemplar nesse sentido. Ela, com 8 dias de nascimento da nossa filha, a Maria Cristina já estava fazendo fisioterapia e hoje ela é vice-presidente da Federação Brasileira de Síndrome de Down. E minha filha vai fazer 19 anos agora. Realmente, o mundo, não só o Brasil, mudou muito em relação a essas minorias, e principalmente deficientes mentais. Inclusive, vê-se anúncios muito interessantes na televisão, que diz até uma frase muito bem feita e muito bem criada, que ser diferente é normal, né? Eu gosto muito dessa frase. Por acaso, o livro talvez mais elogiado deste ano, do Cristóvão Tesa, trata exatamente disso. Ele também tem um filho portador da deficiência e fez um livro que, de certa maneira, é depoimento, mas é um depoimento romanceado. Queria saber se você leu o livro, se teve interesse, se você acha que esse tipo de exposição também contribui. Eu não li o livro. De que trata? Basicamente sobre a experiência pessoal dele falando sobre isso, e foi o livro talvez mais premiado desse ano. Eu escutei também, falar. De certa maneira, também ajuda na divulgação. O assunto está bastante discutido, graças a Deus. Eu sempre digo que, aliás, é a frase talvez mais forte em relação às deficiências, principalmente
os deficientes mentais, que 10% da população do mundo tem algum tipo de deficiência. Mas o convívio com esses 10%, dos 90% restantes, quem ganha mais são os 90% restantes, porque aprendem a conviver com as diferenças. Isso é altamente democrático, te dá mais níveis de cidadania e de respeito ao próximo, né? Dom João, o brasileiro gosta de dizer que se tivesse sido colonizado pela Inglaterra seria outro país muito melhor. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é clássica, né? Podia ser igual vários países da África também, né? Mas eles gostam da Inglaterra. Hein? Queria que a Inglaterra tivesse colonizado. Não, mas podia ser igual aos vários países da África que foram colonizados. Né? A Inglaterra só deu independência para a Índia no século passado e nos anos 50, né? Em que Portugal foi benéfico para a colonização brasileira? Portugal tinha essa visão muito. Ele fez entreposto comercial em Goa, fez entreposto comercial em Macau. Portugal, por ser pequeno, empurrado no Atlântico, ele desenvolveu muitas navegações. Então ele tinha uma visão mais comercial do que simplesmente extrativista. A própria vinda de Dom João VI para cá mostrou essa visão. Nenhum outro rei da Europa fez isso. Eles foram ou presos ou tiveram que se aliar a Napoleão, né? Então isso mostrava essa ideia diferente de Portugal lidar com a colônia. Agora, claro que mudou radicalmente com a vinda de Dom João VI, sem dúvida. A gente fala de Dom João VI, de Dom Pedro II, vamos falar de Dom Pedro I um pouco. Queria que você me disse qual é a imagem, a opinião que você, a família formaram, porque recentemente os historiadores colocam muito a questão da figura pessoal dele como um boêmio, né? Um homem que gostava de música, brasileiro, né? Belas mulheres, e com isso ele ficaria muito ocupado com esse assunto. E, na época da independência, na verdade, quem teria tocado as negociações teria sido muito mais a princesa Leopoldina de Habsburgo, junto com José Bonifácio, né? Não chega tanto, não, mas ela se envolveu muito, se envolveu bastante. Veio da Áustria, um país com liberdades e tudo, então ela se envolveu na luta da independência, sem dúvida. Agora, isso é o nosso lado brasileiro de olhar Dom Pedro I como um conquistador, né? Mas Dom Pedro I fez essa primeira Constituição brasileira, fez independência com 23 anos. Pouca gente se dá conta de que naquela época vivia-se pouco, morria-se mais cedo, ele morreu com 36 anos. Então, tinha que ser era mais precoce a vida de qualquer pessoa. Então, com 23 anos, ele teve a maturidade de fazer a independência do Brasil. Eu digo que, às vezes, hoje em dia, tem jovens de 23 anos que ainda estão jogando videogame, né? Ele fez a independência e depois ele teve a grandiosidade, e também por força das instituições que já eram fortes no Brasil, ele abdicou. Ele não foi obrigado a abdicar, mas ele viu que o momento estava insustentável para ele. Ele poderia ter virado a mesa e dito que ditatorialmente queria ficar, porque ele adorava o Brasil, ele era muito mais brasileiro que português. Ele deixou o filho dele aqui com 5 anos, sem mãe, minha tataravó já tinha morrido, foi para Portugal e deixou Dom Pedro II aqui com 5 anos como símbolo da unidade nacional, como símbolo do Brasil, e ele sabia que era importante a presença de Dom Pedro II aqui e que provavelmente ele nunca mais iria ver o filho único dele. Eu digo que isso são homens de Estado que foi embora, não queria ter ido embora, mas priorizou o interesse do Brasil em relação à sua vontade pessoal, né? João, fisicamente, o senhor se parece com ele, não é? Não sei. Eu tenho a impressão assim, pelo que não é? Pelas... Deixa eu falar uma coisa, você é um crítico contundente até do governo Bush, sobretudo pela questão da guerra. Eu e os americanos. E os americanos dia, também. Né? Quer dizer, você é a torcida do Flamengo, como dizem, né? Mas enfim, meu ponto é o seguinte, quer dizer, essa guerra, bem ou mal, foi uma resposta a uma agressão sofrida pelos Estados Unidos e tudo isso. Mas que resposta mal dada? Que resposta mal dada. Mas a questão nem é tanto essa. A questão é a seguinte, eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista mais pessoal. Porque sua mãe egípcia, muçulmana, uma princesa casada com um católico, você é fruto desse relacionamento, quer dizer, de certa maneira você está encapsulando aí culturas do Ocidente e do Oriente que hoje estão aí em guerra. Eu queria, a partir dessa sua experiência, qual é a visão que você tem desse choque que existe, que muita gente fala que seria até um choque de civilizações, as pessoas são talvez mais reacionárias.